sobre um banco muito grande do Brasil que teria escondido ativos do PCC e os americanos descobriram. Eu vou mão para você que a CIA está em São Paulo, trabalhando em São Paulo por causa de um crime gravíssimo onde está envolvido um monte de autoridade, gente grande e o PCC. Grandíssima, irmão. Juíza vê indícios de ação combinada entre Itaú e Santander para esconder dados das americanas. Deixa eu aproveitar essa notícia que eu quero te contar uma coisa. Eu ouvi uma história sobre um banco muito grande do Brasil que teria escondido ativos do PCC e os americanos descobriram. Eu ouvi essa história aí. Eu vou contar para você mais ou menos por cima, porque eu só posso contar por cima, então eu vou contar por cima para você. Eu ouvi uma história que um banco grandão do Brasil, grandão, um dos maiores, não é o maior, é um dos maiores bancos do Brasil, abriu um banco eletrônico. Esse banco digital que fala, eletrônico digital é a mesma coisa, né, Thiago? Banco eletrônico tá certo, também não tá errado. Banco digital para esconder, para movimentar o dinheiro do PCC. Ouvi essa história aí. E eu ouvi essa história porque os Estados Unidos já sabem disso. E estão dizendo em Brasília, que esse bancão do Brasil provavelmente será sancionado pelos Estados Unidos. Provavelmente será sancionado pelos Estados Unidos. E dizem que se esse banco for sancionado pelos Estados Unidos, irmão, vai dar um rolo. Vai dar um rolo, e eu não estou falando o nome do banco, então se você escrever aí a responsabilidade é sua, não estou falando o nome do banco, né? Então, vai dar um rolo, e dizem em Brasília, isso já rola nos corredores de Brasília, essa conversa que eu estou te contando, né? A gente tá aqui, eu estou contando para você, porque eu ouvi essa conversa que rola nos corredores de Brasília. Um dos maiores bancos do Brasil fez movimentações com dinheiros do tráfico do PCC, quem o vale aí, né? Eu não sei, que os caras estão atrás do Comando Vermelho, eu não sei de quem que é o dinheiro, mas enfim, é um desses organismos aí, né? E que ele teria abrido ou aberto? Aberto um banco, né? Um banco eletrônico, e que esse banco eletrônico dos caras, tá? Teria movimentado todo esse dinheiro do narco, e que este banco estaria para ser sancionado pelos Estados Unidos, tá? Estaria para ser sancionado pelos Estados Unidos, e que já há uma preocupação geral, porque diz que se a sanção vier sobre esse banco, vai dar um rolo no sistema financeiro do Brasil muito grande. Tá? Muito grande, que esse bancão é uma verdadeira, muita gente desse banco que vai ser preso. Irmão, isso é uma conversa firme de Brasília, isso aí que eu tô contando pra você. Entendeu? Firme de Brasília que eu estou contando pra você. Eu tô te falando aqui, isso aqui. Isso é uma conversa corrente já em Brasília. Não é de hoje, isso não é novidade, isso já é da semana passada que eu esqueci de te contar. Eu vi agora aqui o negócio dos bancos, eu lembrei, minha memória voltou aqui, tô te contando aqui pra você. Ok? Diz que, segundo especialistas aí, que o negócio que o pau é grande e está engraxado. Dizem. Não é um banco eletrônico, é um bancão que é dono, que ele abriu outro banco eletrônico, um banco eletrônico para fazer isso, mas é dele, foi ele que abriu. E os Estados Unidos sabem, e os Estados Unidos seguiu o dinheiro, já sabe quem é, quem mandou, quem fez, sabe tudo já, né? Aliás, né? Eu vou dizer outra coisa para você aqui, e eu preciso te falar isso aqui também, eu vou embalar aqui e vou contar para você. Não acredite naquilo que o Mauro Vieira falou de que os Estados Unidos vai invadir militarmente o Brasil, isso é mentira. Isso é um papo furado do PT para vir com aquele papo de soberania para querer fazer alguma coisa que não deve. Não acredite nisso aí, porque os Estados Unidos já está dentro do Brasil. Eu vou dizer mais para você, tem uma equipe grande, eu vou falar aqui, né, dos Estados Unidos em São Paulo. E tem um caso de São Paulo há pouco tempo que abalou São Paulo, um caso de polícia de São Paulo, de pouquinho tempo atrás aí, que abalou São Paulo, que a CIA
que o FBI foi embora e foi a CIA que veio pro Brasil, tá lidando com isso aí. Tá atrás dos papel aí que parece que sumiu, não sei, sumiu de lá, sumiu, não apareceu nos registros da polícia. Eu não sei bem como é que é um depoimento de um cara, um troço gravíssimo. E no depoimento desse cara ele deu o nome de um monte de gente importantíssimas. E que a CIA tá em São Paulo e que esse troço vai explodir uma bomba sobre esse troço aí. Já tô antecipando isso aí pra você. Eu tô falando, irmão, eu vou falar. Tá? Eu vou falar isso aí pra você. E a CIA tá em cima, e esse documento que sumiu, os americanos já acharam, porque alguém digitalizou, não sei quem foi também nem quero saber, tenho raiva de quem sabe, entendeu? E dizem que as conversas dos americanos com as autoridades de São Paulo estão adiantadíssimas nessa direção aí, entendeu? E que nós vamos ser surpreendidos muito pouco tempo, surpreendidos em São Paulo por uma ação que claro que vai aparecer na polícia brasileira, mas quem está fazendo é a polícia americana, é a CIA. Em pouquíssimos dias. Tá? O troço é gigantesco, entendeu? É gigantesco, eu só vou te falar o que eu escutei, só eu escutei essa história aí, entendeu? Essa história é fresquinha, de hoje essa história é fresquinha, entendeu? E diz que os americanos estão babando, irmão, no troço para pegar o troço. Diz que, entendeu? Quem escondeu vai ter que vomitar o negócio. Parece que já vomitaram, que já apareceu e eles já pegaram esses papéis aí que eles queriam, né? Parece que, entendeu? E que as coisas em São Paulo estão agitadíssimas. Agitadíssimas, você não tá vendo, ninguém sabe, jornal nenhum noticiou, e eu tô dando aqui em primeira mão para você que a CIA está em São Paulo, trabalhando em São Paulo, por causa de um crime gravíssimo que aconteceu há pouco tempo em São Paulo, onde está envolvido um monte de autoridade, gente grande, e o PCC. Grandíssimo, irmão. Grandíssimo. O troço é gigantesco o negócio. Entendeu? E está para explodir. Escuta isso que eu tô falando pra você. Está para explodir. Vocês já por esses dias, vocês vão ver esse troço aí no jornal.